Gideão e os 300, quando a fé transforma o impossível em vitória. Imagine um povo oprimido, acuado em suas próprias terras, vivendo com medo constante, com suas plantações destruídas, famílias deslocadas e sonhos quase apagados. Esse era o estado de Israel nos tempos em que os midianitas governavam sobre eles. Por 7 anos, o povo experimentou uma opressão tão intensa que sequer podia cultivar sua terra em paz. Mas em meio às sombras da derrota, Deus estava preparando uma luz. Na história de Gideão, encontramos um testemunho vivo do poder da fé, da coragem e da obediência, que transforma o impossível em vitória. O contexto da opressão: Israel acorrentada pelo medo. Os midianitas agiam com violência e destreza guerreira. Eles invadiam Israel, saqueavam os campos, destruíam plantações e ceifavam os frutos do trabalho do povo. Essa opressão não era apenas física, era também espiritual e emocional. O povo de Deus vivia com um temor constante, como animais acuados. Em Juízes 6:1-6, vemos como os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, Deus permitiu que os midianitas os oprimissem. Mas isso não foi um abandono, e sim um convite ao arrependimento e à volta a Ele. Esse contexto mostra que muitas vezes a adversidade vem não só do inimigo, mas das consequências do próprio afastamento de Deus. Mesmo assim, o Senhor ouve o clamor dos que se voltam para Ele. E assim, o Senhor enviou ajuda na forma de um libertador, um homem comum chamado por Deus. Em meio a esse cenário, o Senhor chamou um homem que, aos olhos do mundo, não parecia um herói. Gideão era da tribo de Manassés, o menor de sua família e provavelmente sem grandes atributos de liderança. Ele estava escondendo o trigo no lagar, preocupado com a segurança dos seus alimentos. Foi nesse momento de simplicidade e talvez medo que um anjo apareceu para ele e disse: "O Senhor é contigo, homem valoroso." Juízes 6:12. Essa saudação é surpreendente porque Gideão não se via valoroso. Aqui aprendemos que o Senhor vê além da aparência e das limitações humanas. Ele vê o potencial escondido em cada um de nós. O chamado difícil e a dúvida natural de Gideão. Apesar da palavra do anjo, Gideão tinha dúvidas. Como poderia ele, um homem comum, liderar Israel para a vitória? Ele pediu provas, queria sinais para se certificar de que realmente era Deus falando com ele. Então veio o famoso sinal da lã. Primeiro, Gideão pediu que a lã estivesse molhada e o chão seco, depois o contrário. Deus respondeu a essas solicitações, mostrando sua paciência e amor, fortalecendo a fé de Gideão, que estaria pronta para a missão. Este momento mostra que Deus não rejeita nossos pedidos quando estamos cheios de dúvidas, mas responde com cuidado, construindo a confiança necessária para grandes desafios. O preparo para a batalha, aprendendo a depender de Deus. Quando Gideão começou a reunir um exército, a princípio foram 32.000 homens. Parecia suficiente para qualquer batalha, mas Deus ordenou a Gideão que diminuísse o número de guerreiros. Primeiro foram dispensados os que estavam com medo, e depois, um teste junto ao rio separou mais homens, sobrando apenas 300. Este processo pode parecer estranho, mas carregava um ensinamento decisivo. O Senhor queria mostrar que a vitória não depende da força humana, e sim da presença e da ação divina. Ao agir em obediência, mesmo diante de aparentes riscos, Gideão demonstrou fé. A pequena multidão se tornou um exército de fé, pronto para cumprir o propósito divino. A estratégia incomum e a confiança total em Deus. Na noite da batalha, Gideão e seus 300 homens receberam uma missão inusitada. Estavam armados com trombetas, vasos vazios e tochas escondidas. Quando a hora veio, ao sinal do comandante, todos levantaram as tochas e tocaram as trombetas, quebrando os vasos.
Esse estrondo e a súbita luz na escuridão criaram um efeito assustador nos midianitas, que acreditaram estar sendo atacados por um exército enorme e organizado. O temor de Deus caiu sobre eles e começaram a se atacar uns aos outros, confundidos e vencidos pelo medo. Isso revela o poder da surpresa espiritual aliado à tática, mas principalmente o poder da obediência e da fé, que tornaram possível um feito que parecia impossível: a mensagem por trás da vitória. A vitória de Gideão mostra que Deus está interessado em nos ensinar a confiar nele acima das nossas próprias forças. Nos momentos em que sentimos pequenos e incapazes, Deus pode usar essa nossa fraqueza para revelar seu poder. Mais do que uma batalha militar, é uma batalha espiritual e de fé. É um convite para que cada um de nós descubra que o que parece impossível para os nossos olhos é possível quando confiamos no Senhor. Aplicações para a nossa vida hoje. Nestas palavras antigas, encontramos lições profundas para as nossas batalhas modernas. Não subestime sua própria importância. Gideão não se via como um líder, mas Deus o escolheu para uma missão grandiosa. A ansiedade e o medo podem surgir, mas Deus é paciente com nossas dúvidas e sempre oferece sinais e confirmações. A obediência é mais poderosa do que a força. Na redução do exército, vemos que a dependência em Deus supera a confiança em números ou estratégias humanas. Com fé, até o menor pode vencer o maior. Não importa qual seja o seu desafio, com Deus você pode sair vitorioso. Um chamado à coragem e fé. Hoje, cada um de nós pode ser chamado a enfrentar seus midianitas, medos, desafios, injustiças ou dificuldades. A história de Gideão nos lembra que não precisamos de um exército gigantesco para vencer. O que importa é a fé real, que nos faz agir com coragem e obedecer, mesmo sem ver os resultados imediatos. Se você se sente pequeno ou incapaz, lembre-se de Gideão e dos 300 homens. A vitória está na confiança em Deus. Ele pode transformar suas fraquezas em forças e o impossível em realidade. Conclusão: a fé que transforma a história. Gideão não é apenas um personagem antigo, ele representa a possibilidade de transformação que Deus oferece a cada um de nós. Somos chamados a confiar, a obedecer, a lutar com fé e coragem. O que parecia um pequeno exército virou símbolo eterno de que, quando Deus está conosco, nenhuma batalha está perdida. Que essa história inspire você a encontrar sua própria força na fé e transformar sua vida, assim como Gideão transformou a história de Israel. Se você aprecia as mensagens inspiradoras da Palavra de Deus, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. Obrigado e até o próximo vídeo.